Olá, amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva. São 30 minutos de esportes a partir desse instante aqui pelo canal 16 da NET, canal 19 da BTV ou pela internet no site aqui da Câmara Municipal de Blumenau. Bom, uma semana que marcou o retorno do Blumenau ao futebol profissional. O jogo de estreia da divisão de acesso aconteceu sábado no estádio do SESI. Mais de 1.500 pessoas estiveram no estádio para ver a volta do Blumenau. Em campo, a equipe acabou sendo derrotada. Perdeu para o Internacional de Lages por 1-0. O Metropolitano no Campeonato Brasileiro também não teve sorte melhor. Acabou tropeçando e não jogou bem. Perdeu para o J. Malucelli neste domingo, lá em Curitiba, por 3-1. Sorte que Londrina e Botafogo ficaram no empate em 0-0 e acabou, de certa maneira, equilibrando a classificação do grupo, deixando todo mundo aí em condições de alcançar a classificação. Só que o Metropolitano terá no sábado, 3h30, no SESI, um jogo decisivo, confronto direto contra o Londrina. Terá de fazer aquilo que não fez até aqui em termos de aproveitamento, uma média bem superior ao aproveitamento, a campanha realizada até aqui nesta competição brasileira, o Grupo 8. Lembrando ainda que na Série A o Botafogo, depois da vitória no Clássico sobre o Vasco da Gama, segue líder da competição nacional. E a Chapecoense, melhorando cada vez mais, venceu de virada o Sport no Nordeste. Esses e outros assuntos nós vamos abordar a partir de agora, inclusive com a realização em Blumenau, no ginásio da FURB, a partir desta segunda-feira, da Liga Sul de Voleibol Feminino. Blumenau estreia nesta terça-feira, às 20 horas, diante de Nova Trento. E é bom lembrar que dessas equipes que vão participar aqui na Liga Sul, a equipe melhor classificada vai representar a região na Liga Nacional. Para falar desse assunto, eu tenho aqui, no Meia Hora Esportiva, a levantadora Bárbara, da equipe do Blue Vôlei. Bárbara, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do programa do esporte. Por nada, boa tarde. Bom, você jogou inclusive no final de semana, né? Os Jogos Universitários Brasileiros, não deu certo com o Chapecó, né? Não deu. A gente vacilou em alguns momentos, deixou de aproveitar as oportunidades boas que tivemos de contra-ataque e não soubemos pontuar na hora que precisava. Pois é, a disputa foi, ou as disputas, porque foram 3 jogos, uma melhor de 3 jogos, né? Isso, foram 2 jogos, porque a gente não teve, não ganhou um, né, no caso. Era uma melhor de 3, Melhor de 3, e acabou que Chapecó venceu as 2. Venceu as 2. E os jogos foram lá em Caçador, né? Lá em Caçador, isso. E que tipo de experiência dá para tirar numa competição dessas antes do início de uma competição tão importante como vai ser a Liga Sul? Bom, primeiramente a derrota, né? A derrota sempre serve como aprendizado, geralmente da pior maneira, mas a gente tira dali o que a gente não pode fazer nos próximos jogos, que no caso seria essa semana, que é uma das competições mais importantes para nós. A gente sabe que a gente não pode entrar afobada, que foi o nosso principal defeito no campeonato universitário. Todo mundo querendo definir bola e no final ninguém estava conseguindo. Aí perdia a cabeça e tomava uma sequência de 5, 6 pontos. Isso a gente já conversou durante o final de semana, né, que a gente treinou também, que a gente não pode entrar na afobação. Tem que manter a calma e... É aquele tipo de jogo em que se perde e depois de fazer uma análise um pouco mais aprofundada, chega-se à conclusão que poderia ter tido uma sorte melhor na disputa? Sim, nem sorte, mas sorte também, né? Mas um desempenho melhor. A parte tanto tática como técnica. Faltou obediência tática e em alguns momentos também até maior dedicação do grupo em si, que estava dentro de quadra. Aquela coisa que nós chamamos de empenho. Isso. Focar no jogo. Exatamente. E o vôlei é diferente, né? De outras modalidades. Tem que estar ligado o tempo todo, porque se dispara, como tu disseste há pouco, na pontuação, fica difícil buscar, né? E o vôlei, principalmente, ele é jogado com a cabeça, né? Psicológico. Se a cabeça não tá boa, a parte técnica também. E vai um pouco além, né? Esse psicológico tem que funcionar no conjunto. Tem que interagir todo mundo, senão não adianta uma estar jogando e as outras 5, 6, no caso com a líbero que estão na quadra, não corresponder. Pois a Liga Sul começa nesta segunda-feira, com o jogo de estreia São José dos Pinhais e Chapecó.
teremos à noite também, a partir das 20 horas, Nova Trento e Cascavel, lá no ginásio da FURB, né? Isso, no ginásio de cima, são 2, né? Aí o de escola. Então, o primeiro jogo do Blue Volley será diante de Nova Trento, nesta terça-feira, 8 da noite. Isso, do Nova Trento. É um time com a base infanto, porém sempre jogou contra a gente na categoria adulta. Ano passado a gente perdeu a disputa de terceiro e quarto para elas do JASC. E não dá para menosprezar pelo fato de ser um time infanto, porque o nosso também é um time infanto. Nós estamos contando com 2 adultas, que a nossa meio que é adulta também não joga porque já estourou a idade, que esse ano é até 23. Até 23, é o limite. Isso. 23. Pois é, então são 5 equipes, né? O Blue Volley, Chapecó vai estar de novo no caminho, De né? novo, Cascavel, Nova Trento e São José dos Pinhais. Pois é, são 3 equipes aqui do estado e 2 equipes paranaenses. Isso. Quem é que vocês conhecem mais? Eu imagino que Chapecó já conhece muito bem, Sim, né? Chapecó e Nova Trento. Eu, particularmente, nunca joguei contra Cascavel e São José dos Pinhais. Pelo que o Henrique falou, ele também não conhece algumas peças individuais que já jogaram em outros lugares, mas o time incompleto a gente não tem nenhuma base. É o Carlos Henrique que é o técnico do Blue Volley, né? Bom, são 5 equipes e uma só classifica para a Liga Nacional. Tem que a melhor campanha, né, que nem tu falou antes. Cada jogo tem que ser tratado como uma final, no caso, né? Pois eu tenho a ordem aqui, nesta terça-feira, então, contra Nova Trento, dia 7, São José dos Pinhais, Isso. 7 é quarta-feira, né? Quarta-feira. No dia 8, quinta, contra Cascavel, e no dia 9, diante de Chapecó, sexta-feira. Jogos todos às 8 da noite. Isso. Sabe se é entrada franca? Pelo que eu sei, Não Se falaram for nada alguma- que não seria, pelo menos. Eu também imagino que seja, pelo menos não foi divulgado, né, que tem algum custo, mas se tiver vai ser irrisório, né, coisinha mínima. Mas eu acho que não tem, não. E o ginásio lá, é um ginásio que vocês já estão adaptadas? Nós sim. A gente sempre treina lá. Uns 4 anos para cá, todo ano a gente treina lá. Eles até adaptaram, botaram o Taraflex, que era usado na Superliga, né, para melhorar as condições da quadra. A rede está bem montada, bem estruturada. E como é que estão as meninas, o elenco, né, o professor Carlos Henrique? Como é que está o astral do time, da equipe para essa competição? Porque imagino que disputar uma Liga Nacional deve ser o sonho de todas as meninas aí do vôlei, né? Com certeza, né? Ainda mais para quem começou na base, que é o meu caso, e a maioria ali, a gente não tem nenhuma de fora. Tem a Edna de Gaspar e a Letícia de Indaial, que né? não Região, tem... né? Não tem um clube em suas cidades, daí vieram para lá, mas começaram ali, né? Apesar da nossa derrota do Jux, ontem a gente teve treino, o time está bem confiante, está com o astral lá em cima, né? Bem focadas, determinadas, que é o básico. Se a gente, como ele diz, a garra que tem que vir de dentro vai ser o essencial, né? A nossa atitude que vai determinar o decorrer das partidas. Bárbara, quando tem torcida lá na arquibancada, é um diferencial para vocês em quadro ou isso não faz diferença? Faz sim. Tem gente que fala que torcida não ganha jogo, mas lá na hora a torcida aumenta a nossa adrenalina ao extremo. Dá aquele fôlego que a atleta precisa, né? É o 7º jogador em quadra. O Henrique sempre fala isso, que quando a gente está dentro de casa da nossa torcida, a gente tem que aproveitar porque é o nosso a mais que a gente ganha. Pois é, e tem essa questão que nem tu falasse, né? É preciso conjunto, é preciso cabeça no lugar, né? As outras meninas, representando os outros times também, vêm com o mesmo objetivo aqui. E aí aquela coisa de ser da casa, de ser daqui, daí a responsabilidade parece que aumenta, né? Aumenta, claro. Porque daí o pai, a mãe, os colegas, todo mundo fica de olho e cobra. Os patrocinadores, os apoiadores, está todo mundo ali, né? Eu nem falo desse lado, estou falando da questão mesmo mais a família, do convívio, né, com as exatamente. pessoas da cidade. É. Bom, Bárbara, quanto tempo de Blue Volley? Eu joguei 1 ano fora, emprestada para Jaraguá do Sul, quando eu era infantil, mas são 10 anos. 10 anos? 10 anos. Poxa, já faz um tempo. Então, qual foi a categoria que você começou lá? Para Mirim. Bem... Eu tinha 11. 11 anos. Isso. E já são 10 a serviço do vôlei de Blumenau. Já conseguiu colecionar algumas medalhas? Bastante. É? Bastante. Até estava saindo de casa, meu irmão olhou assim, ele,
Meu, tu tem um monte, né? Nem se compara com as minhas, que ele fez remo pro Blumenau, participou faz uns 2 anos. Legal. Tu és da família Ortmann. Ortmann. Isso. Além do irmão, tem mais gente na família que é dedicada assim ao esporte? Meu irmão jogou, também acho que uns 8 anos, futebol. Aí parou e veio jogar, disputou pela Barão, 1 ano, o vôlei. E meus pais jogaram quando eram jovens também. Chegaram a disputar jogos abertos ou não? O meu pai, sim. Minha mãe, acho que não. Agora, falar em jogos abertos, tem essa competição da Liga Sul, né? Essa semana aqui em Blumenau, com o objetivo de alcançar a vaga para a Liga Nacional, outras competições para fechar o calendário. E imagino que o fato dos jogos abertos serem disputados em Blumenau na última semana de novembro, certamente vai movimentar a cidade. E cada modalidade, no caso o Blue Volley também, o voleibol feminino, estará na expectativa muito grande de fazer um bom papel, né? Já estamos, né? Já estamos. É a nossa principal competição. E todas as competições que a gente vai jogar agora, a gente trata como uma preparação para os Jogos Abertos. O nosso foco é os Jogos Abertos, porque é em casa. E foi a partir dos Jogos Abertos que nosso time adulto não caiu de novo, né? Porque ele não era para existir, pelo fato de não ter idade, as meninas da idade, né? Mas como os Jogos Abertos é aqui, o pessoal, o nosso grupo presidencial, focou bastante nos Jogos Abertos, que a cidade não pode fazer feio, né? E o vôlei feminino de Blumenau contribuiu decisivamente em muitas conquistas nos Jogos Abertos. Me lembro bem do time da ERG, do time da FURB, o próprio Blue Volley, quer dizer, é uma história que vocês vão defender a continuidade de vitórias e conquistas, né? Exatamente, é o que a gente sempre fala. A principal que está em quadra é o nosso nome, que são 25 anos de Blue Volley. E que nem tu falou, já em 2005 a gente foi campeão da Liga Nacional, com a equipe que era Simone Rivera, Michele, Grace, era um time de ponta. Não, infelizmente não tivemos a oportunidade de entrar numa Superliga por falta de apoio financeiro, né? Então, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é manter o nome que elas criaram naquela época. Bárbara, muito obrigado por ter estado conosco aqui. Boa sorte nesse campeonato. Vamos ficar na torcida para que vocês conquistem essa vaga aí para a Liga. Muito obrigada. Bárbara, levantadora do Blue Volley, que vai disputar a partir desta terça-feira o primeiro jogo já às 20 horas no ginásio da FURB, diante de Nova Trento, e aí teremos jogos na sequência da semana até sexta-feira, fechando com Chapecó, das 5 equipes que vão disputar São José dos Pinhais, Cascavel, Nova Trento, Chapecó e o Blue Volley. Dessas 5 equipes, quem tiver realizado durante essa semana a melhor campanha vai representar esta região na Liga Nacional de Vôlei Feminino. Campeonato Brasileiro de Futebol, no final de semana, a Série A apresentou mais uma rodada, inclusive com clássico no Rio de Janeiro, clássico em Porto Alegre. Aí estão os resultados. Esse jogo foi antecipado por causa da excursão do São Paulo pela Europa. São Paulo 1, Bahia 2, Cruzeiro 1, Coritiba 0, Atlético do Paraná 2, Goiás 0, Ponte Preta 1, Fluminense 1, Grêmio 1, Internacional também 1, no Grenal na Arena, o primeiro na Arena Porto Alegre. Flamengo 3, Atlético Mineiro 0, ganhou a Libertadores e o Galo está patinando no Brasileiro. Criciúma 0, Corinthians 2, foi o jogo disputado em Criciúma neste domingo. Tivemos no clássico realizado no Maracanã a vitória do Botafogo sobre o Vasco por 3-2. Vitória 2, Portuguesa 1. Santos e Náutico foi adiado porque o Santos está na Europa, já deve estar voltando, porque joga na quarta-feira com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Tomou uma pancada do Barcelona, 8-0 na semana que passou. Olha aí, ó, Botafogo de novo na liderança do Brasileiro, 23 pontos, Cruzeiro 21, Coritiba 20, Internacional e Bahia com 19, Vitória tem 18, Corinthians 17... Vem para o campeonato o Corinthians com 2 vitórias seguidas. Atlético do Paraná e Grêmio com 16, Vasco 14, Fluminense e Flamengo, Goiás com 13, Santos 12, Ponte Preta e Criciúma tem 11, Atlético Mineiro já na zona de rebaixamento com 10, Portuguesa 8, Náutico Lanterna 7. Bom lembrar que tem gente aí que jogou, cumpriu a sua participação, outros tem jogos pendentes, como é o caso do Náutico, que tem 2 partidas atrasadas pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro da Série B, que apresentou rodada no final de semana, mas que tem agora na classificação o Palmeiras, 28 pontos na liderança. A Chapecoense venceu o Sport sábado de virada por 2-1, tem 26.
é a segunda colocada, mas tem um jogo pendente, né? E pode ultrapassar, se fizer valer o jogo em casa, contra a equipe do América Mineiro, que está atrasado. Pode passar passar o Palmeiras e voltar à liderança. O Paraná tem 22, Sport 21, Joinville 20, Figueirense 19, América Mineiro 19. Lá na turma de baixo tem o São Caetano com 13, América Potiguar 13, Paysandu 12, ABC 6. O Avaí está fora da zona de rebaixamento, 15 pontos conquistados. O Avaí que venceu o Paysandu por 2-0 no final de semana. No confronto catarinense, o Joinville levou a melhor diante do Figueirense sábado 3-1. Próxima rodada cheia nesta terça-feira. São Caetano e Palmeiras, Ceará e América Potiguar, Chapecoense e Atlético de Goiás, 19h30 lá em Chapecó, Figueirense e Casa no Scarpelli, Ásia Esporte. Aí os jogos das 21h50, Paysandu e América Mineiro, Bragantino e Avaí, lá no estádio Nabi Abichedi. O Joinville joga na Vila Capanema, em Curitiba, diante do Paraná. Ainda temos ABC, Oeste, Boa Esporte, Guaratinguetá. São os jogos desta terça-feira do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, agora no Meia Hora Esportiva eu recebo o colega jornalista, o Everton Siman, que é do Jornal de Santa Catarina. Acompanhou o Metropolitano neste domingo, lá em Curitiba, onde o Metropolitano acabou derrotado no jogo disputado com o J. Malucelli 3-1. Ele acompanha também outras modalidades do esporte de modo geral para a editoria de esportes do Santa. Everton, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco no Meia Hora Esportiva. Eu é que agradeço, Vilmar Minoso, pela oportunidade e vamos lá, vamos falar de esportes. Uma situação tão gostosa de se falar. Pois é, eu conversei há pouco aqui com a Barba, temos aí pela frente uma competição que pode determinar, né, a representação blumenauense disputando mais uma vez a Liga Nacional, com tantas dificuldades, né? É verdade, um time jovem, né? Essa Liga Nacional agora com o teto de 23 anos, então teremos 5 equipes buscando aí a sua renovação e o Blumenau mais uma vez em busca dessa tão sonhada vaga na Superliga Nacional. Vale lembrar que recentemente, em 2 oportunidades, os blumenauenses conquistaram na quadra o direito de jogar a Superliga, em 2002 vice-campeãs dessa Liga Nacional e em 2005 campeãs, mas não viabilizaram financeiramente a sua participação na elite do vôlei feminino brasileiro. Pois é, e aí estamos num ano de jogos abertos, Blumenau se preparando para sediar a competição, as outras modalidades em fase de preparação. Nós tivemos agora a fase dos joguinhos abertos também, e o Metropolitano acabou vencendo na final o Canoinhas, né, na categoria juvenil, venceu por 2-0 e ficou com o título, né? E agora está na expectativa de ir para os jogos regionais lá em... Isso, para os regionais. Um bom trabalho que o Clube Atlético Metropolitano vem desenvolvendo nas categorias de base, sobre o comando de César Paulista, né? César Paulista que vem sendo o coordenador das categorias de base, um trabalho que vem revelando talentos para a equipe profissional, né? Ano passado, no último campeonato catarinense tivemos Andrei Giroto, como uma grata revelação, negociado com a América Mineiro, agora vem fazendo um bom campeonato na Série B. Temos agora no time de cima o José Lucas, que apesar da partida ruim do time ontem, na minha visão, fez um bom jogo, e os garotos vão ganhando a sua oportunidade no elenco profissional. Everton, o trabalho do jornalismo esportivo, de certa maneira, é buscar informações e saber como as equipes estão se preparando para os jogos abertos. Como é que essas equipes estão nessa fase de preparação? A cidade recebeu essa ideia dos Jogos Abertos de 20 a 30 de novembro aqui na cidade de Blumenau. Eu tive a oportunidade de domingo, na nossa viagem a Curitiba, parar para tomar um café ali em Navegantes e encontrei com uma comitiva de dirigentes blumenauenses, o presidente da FMD, Sérgio Galdino, o prefeito Napoleão Bernardes e a secretária de Educação, Helenice Luqueta. Eles estavam indo para Itajaí, onde acontecia o Paragesc, né? Uma etapa regional dos Jogos Paralímpicos Escolares de Santa Catarina. E aí eu conversei rapidamente com o Galdino, eles já estão contabilizando lá no papel, ponto a ponto, onde que Blumenau tem condição de faturar o troféu, onde não tem, com quem vai brigar, essa onde matemática não vai. É sagrada, né? Essa matemática é sagrada. E para minha surpresa, recentemente fazendo matérias a respeito dos Jogos Abertos, diferentemente dos anos anteriores em que Blumenau brigava diretamente com Joinville e Florianópolis, esse ano a gente deve ver aqui em Blumenau uma briga direta com o Itajaí.
A delegação de Itajaí vem se fortalecendo com muitos atletas que deixaram a cidade de Florianópolis, outros que deixaram a cidade de Joinville, e deve ser uma delegação que vai brigar ali ponto a ponto com o Blumenau pelo caneco geral do JASC. Talvez com menos força Florianópolis, Joinville. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série D, vamos colocar aqui a rodada 7ª, né, que apresentou pelo grupo 8, o empate Londrina e Botafogo 0-0, né? Foi bom o resultado no fim para a equipe do Metropolitano. Metropolitano que perdeu o jogo para o J. Malucelli por 3-1 em jogo disputado lá no Janguito Malucelli. Folgou a equipe do Lajadense. Realizada essa rodada, a classificação acabou apresentando um equilíbrio, né? Vejam só. O Londrina segue na liderança com 10 pontos. O Lajadense, que folgou, ficou na vantagem, né? Continua na vice-liderança do com grupo. 8 pontos. O Metropolitano permanece no 7. J. Malucelli e Botafogo voltam para o campeonato, 6 pontos, né? Tem condições de brigar por vaga, mais difícil, mas tem. E o J. Malucelli ontem venceu a sua primeira partida. O Metropolitano fez a equipe do J. Malucelli fez 1-0, um golaço do Andrezinho. Nós tivemos o empate, né, do J. Malucelli, do Metropolitano, melhor dizendo, 2 minutos depois. Com o gol do Jones. Do Jones, Jones, que foi a surpresa ontem, né? É um jogador que ao longo da semana até chegou a trabalhar entrando no lugar do Lê, e para mim foi surpresa ontem, escalado como titular, como camisa 9. Apareceu bem dentro da área, testou pro fundo das redes e ali parecia que o Metropolitano ia embalar, equilibrar o jogo, de repente buscar os 3 pontos que todo mundo já estava contabilizando, né? Torcedor, dirigente, nós mesmos da imprensa esportiva aqui de Blumenau, todo mundo contando com esses 3 pontos diante do J. Malucelli, que até então tinha feito o quê? 3 pontos, com 3 empates e 2 derrotas. Essa era a campanha do J. Malucelli, não havia sequer vencido em casa. Então era 3 pontos na conta. E o Metropolitano, infelizmente, uma partida muito ruim, foi facilmente dominado pelo J. Malucelli. E o que se esperava era um segundo tempo de um time ousado, com maior velocidade, tentando explorar os contra-ataques. E eis que foi o J. Malucelli que veio para o segundo tempo muito mais compacto, fechando o meio e saindo com qualidade no passe, chegando na frente com facilidade e concluindo bem, né? O Jetterson. Segundo volante, terceiro homem de meio de campo, chegando toda a vida. É uma saída, até achei errada de bola, a bola sobrou ali depois da tentativa do Everton Sérgio tirar, e ele chutou, passou embaixo do pé de um dos zagueiros do Metropolitano, tinha 3 na frente, ele fez o gol. Depois, no finalzinho, a vaca já tinha ido pro brejo, né? Acho que... Quando o Bruno Batata fez o terceiro gol a 46. O Bruno Batata faz o segundo e o Jetterson faz o terceiro. É o contrário, é verdade. Isso, o Bruno Batata faz um gol batendo... 26. Isso mesmo. O Metropolitano fez uma partida muito ruim, taticamente, tecnicamente. O que se viu foi Juliano Mineiro e Maurinho praticamente batendo cabeça, né? Os 2 canhotos ali, toda a vida, um atropelando o outro pelo lado esquerdo. O time dando muito espaço no meio de campo para o J. Malucelli jogar. Em determinado momento no segundo tempo, onde o Metropolitano foi muito pior do que no primeiro, o que se viu foi os 2 times fechados, esperando um contra-ataque, e quem conseguiu encaixar esses 2 contra-ataques foram o J. Malucelli, né? E um deles aproveitando uma saída errada de bola da defesa. E o Abel, depois da entrevista, no final do jogo, na coletiva, ele chegou a dizer que teve jogadores que não renderam o que se esperava, né? E também concordo, além a defesa, a dupla de zaga precisa ter mais firmeza, mais segurança, né? O primeiro gol saiu de uma falta de atenção, né? O segundo da mesma forma. E outra coisa, o Edmar ontem parece que não sei o que aconteceu, que não jogou absolutamente nada. Não entrou em campo, né? O Edmar ontem... O próprio Juliano Mineiro está longe daquilo que se espera de um camisa 10. O Jones entrou no lugar do Lê, fez o gol, estava na hora certa, mas se esperava mais. Enfim, o time do Metropolitano tem que melhorar e muito. Bom, o Metropolitano joga no sábado, 3h30, no estádio do SESI, diante do Londrina. O outro jogo vai ser entre Botafogo e Lajadense, na J. Malucelli folga. Botafogo e Lajadense lá em Ribeirão Preto. O Metropolitano agora tem uma conta simples de se fazer para classificar. Ele tem 9 pontos para disputar, precisa somar 6. Desses 9, os 6 que ele precisa são no SESI, né? Ele fará 2 jogos em casa, contra o Londrina, contra o Botafogo. Conquistando esses 2 jogos, o time garante, na pior das hipóteses, um segundo lugar, e aí, matematicamente, ele poderia até empatar com o Londrina, e os 2 brigariam no saldo de gols. Eu tomei o cuidado de fazer um levantamento rápido,
para mostrar para o torcedor do Metropolitano que a tarefa é difícil, mas não é impossível. Neste mesmo ano, no Campeonato Catarinense, o Metropolitano já fez isso em 2 oportunidades. Na segunda e na quarta rodada do Campeonato Catarinense, venceu 2 jogos seguidos no SESI, bateu o Guarani aqui por 1-0, depois foi fora jogar a terceira rodada, na quarta ganhou do Figueirense por 2-1, e depois, na 9ª rodada do primeiro turno, quando venceu o Tigre por 2-1, e na primeira rodada do retorno, venceu o Juventus por 2-1. É difícil? É. É impossível? Não. O que precisa fazer é não repetir o que fez ontem, jogar futebol, buscar a vitória, que é possível sim essa vaga do Metropolitano. Mas ontem o Metropolitano deu a impressão que estava jogando pelo empate, como nós vimos lá em Londrina, que também foi uma situação parecida, tomou gol do Baiano no finalzinho da partida. Mas ontem com um time mais solto, né, Minosso? Não eram 3 volantes no meio de campo, né? Mas aí não dá para entender. Alguma coisa está errada, ou muita coisa está errada, ou o time é limitado e venderam a ideia de que tem qualidade, ou falta comando, falta treinamento, porque ontem faltava tudo no jogo. O Thiago Couto foi, acho que, muito feliz, o capitão, o zagueiro, no final do jogo, quando ele disse que faltou confiança, e realmente faltou muita confiança. O time não invertendo a bola para jogar pelas laterais, novamente forçando muito pelo lado direito. Toda a vida o Metropolitano vem para o ataque pelo Alessandro. O Alessandro já é um jogador experiente. Tem um fora contra o Londrina, foi tem um bom expulso porte físico, mas tem uma hora que a perna cansa, né? Tem o lado esquerdo para jogar, Juliano Mineiro, Maurinho. É verdade que o Paulinho não sobe tanto, mas tem qualidade para atacar. Ontem ele foi obrigado a ficar mais, né? O que o time precisa fazer é variar mais as suas opções de jogo. Agora, é legal essa tua estatística, né? Lembrando a participação do Metropolitano no Campeonato Estadual, onde rendeu a classificação, inclusive para a Série D. Inclusive para a Série D. Agora, se você analisar a campanha do Metropolitano até aqui, são apenas 7 pontos. 4 deles no SESI. Muito abaixo. Muito abaixo. Agora você vai ter que fazer, você que eu digo Metropolitano, aquilo que não fez até aqui na competição, né? Ter um aproveitamento muito acima da média daquilo que se conquistou até aqui. Everton, nós temos a volta do Blumenau no futebol profissional. E no sábado acabou perdendo o jogo na estreia. 1.506 torcedores foram ao estádio do SESI, um momento de emoção, de felicidade desse torcedor que há tempo esperava pela volta do time a campo. E a equipe acabou tomando um gol no segundo tempo da partida, né? O gol marcado pelo Alan, lateral direito, a 6 minutos. Fizeram linha burra, bola lançada na frente, saiu todo mundo e o Inter de Lages ficou com meio time na cara do goleiro Ney para fazer o gol. No jogo disputado ontem, o Jaraguá venceu o Navegantes por 4-0. Hoje tem Barra e Oeste, tem Pinheiros e Curitibanos no meio de semana. E a equipe do Blumenau, de acordo com a tabela, volta a campo no sábado, 3h30, no campo do Marcílio Dias, o estádio do Dr. Cílio Luz, para enfrentar o Barra de Camboriú. O torcedor estava órfão, voltou entusiasmado. Mas no que eu vi sábado lá, é um time que carece de ritmo de jogo, de entrosamento e até de qualidade. O Inter está muito acima do Blumenau. O Blumenau treinou pouco, né? Se eu não estiver enganado, foram 2 semanas entre a apresentação do elenco e o início dos trabalhos. É um time forte, tem bons jogadores. Recentemente estavam disputando a primeira divisão do Campeonato Catarinense, né? Até a próxima partida em casa, novamente, deve ser reforçado pelo bom volante Carlinhos Santos, jogador que acertou a sua transferência para o Blumenau, joga na terceira rodada. Contra o Jaraguá, um sábado, dia 17. Isso mesmo. Aqui em É um time que tem tudo para encorpar, ganhando ritmo de jogo, é um time forte e a primeira rodada confirmou aquilo que eu esperava. Internacional de Lages muito forte, candidatíssimo ao título e ao acesso para a segunda divisão. Jaraguá, que ano passado foi vice-campeão e que, vamos recordar, salvou o Juventus do rebaixamento no Campeonato Catarinense da primeira divisão. Boa parte do elenco era do Jaraguá, então o Jaraguá também começou goleando, também mostra que é um time forte com condições de brigar pelo título, e o Blumenau também é esse time que precisa ganhar ritmo de jogo. São os 3 times que para mim vão brigar pelo título e pelo acesso na terceirona. E é uma vaga só, né? É uma vaga só o campeão, quem levantar o caneco sobe para a segundona. Everton, muito obrigado, hein? Obrigado, Espero contar com a tua presença em outras oportunidades aqui no Meia Hora Esportiva. Agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Everton Cima, jornalista do Jornal de Santa Catarina, esteve conosco aqui no Meia Hora Esportiva, que vai chegando ao seu final. Eu te convido para acompanhar a programação da TVL na sequência. A todos um grande abraço
e até sexta-feira, 1 da tarde, em nova edição do Meia Hora Esportiva.